Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos, este vídeo eu vou fazer em resposta a vários pedidos de inscritos. Eu fiz há algum tempo atrás, talvez está com um ano, um vídeo falando sobre as características de quem blasfemou contra o Espírito Santo. E digo para os senhores que esse vídeo ele foi muito bem assistido e ainda hoje ele o é, e constantemente eu recebo ligações de irmãos querendo tirar suas dúvidas. Eles assistiram o vídeo que fala sobre as características de alguém que blasfemou contra o Espírito Santo e resolveram me ligar. E alguns deles, uma boa parte, pediram para mim fazer um outro vídeo sobre o assunto. Então eu resolvi atender o pedido. Apesar de que lá eu deixo muito claro e não há nenhuma dúvida, mas eu vou fazer mais esse vídeo, né? Vamos dizer que seja um adendo ao outro. E a questão é, como saber se eu blasfemei contra o Espírito Santo? Professor Nathaniel, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Professor Nathaniel, eu já disse coisas horríveis, eu já pensei mal sobre o Espírito Santo, coisas libidinosas, porque foi isso que alguns irmãos colocaram para mim, me telefonaram e disseram: professor, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu tive maus pensamentos contra o Espírito Santo, eu tive pensamentos indecentes contra o Espírito Santo e eu não tenho mais perdão. Então, meus irmãos, esta é a razão por que eu vou fazer este vídeo, para mostrar para os senhores as características de quem blasfemou contra o Espírito Santo. Quem blasfemou contra o Espírito Santo tem perdão? Será que você que está me ouvindo, você que constantemente se sente acusado, se sente condenado, acha que não tem mais perdão, e aí você conclui: eu blasfemei contra o Espírito Santo, será que eu tenho perdão? É para isso que eu estou fazendo este vídeo, querido, para tentar te ajudar. E de já eu te peço, se você conhecer algum irmão nesta condição, compartilhe este vídeo, tá bom? Compartilhe este vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar a muitos dos nossos irmãos. E eu começo o seguinte: mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Do que consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo? Como eu vou saber se eu blasfemei contra o Espírito Santo? Para isso nós temos que, obviamente, recorrer à Bíblia Sagrada. E eu convido-vos, irmãs, irmãos, queridos, para nós fazermos uma leitura. A partir de Mateus capítulo 12 e versículo 22. Para que a gente entenda o que foi que levou Jesus a dizer isso aqui, olha o que Jesus falou. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ora, esses versículos aqui têm causado terror na mente de muitos irmãos. Mas o que foi que levou Jesus a falar que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste mundo e nem no outro? O que foi que levou a Jesus a falar assim? Vamos ler. Para que a gente entenda essas palavras, nós temos que ler o contexto, porque é um texto que eu li e ele tem que ser entendido dentro do seu contexto. Então vamos lá. O título é: A blasfêmia dos fariseus
Em negrito nós temos a blasfêmia dos fariseus. Eu vou começar a leitura aqui em Mateus 12, 22. Olha o que diz. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, grave bem isso aqui, mas os fariseus, não perca isso aqui de vista, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Quem é que estava dizendo que Jesus expulsava por Belzebu? Quem é que estava dizendo que Jesus era possuído do Belzebu? Quem é que estava dizendo que Jesus fazia todos aqueles milagres, todas aquelas maravilhas pelo poder do diabo? Quem era? Eram os fariseus. Eu gostaria que você fixasse bem isso para um melhor entendimento do texto. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Aqui nós temos uma réplica de Jesus a quem? Ou contra quem? Contra os fariseus. Ora, Jesus está dizendo para os fariseus, se eu expulso os demônios por Satanás, logo o reino de Satanás não subsistirá, porque ele está dividido. Nenhum reino dividido subsiste. Esse foi o raciocínio de Jesus. Se eu expulso os demônios por Satanás, aí Jesus agora usa um argumento que eles aceitavam. Então, por quem é que os vossos filhos expulsam os demônios? Por vossos filhos aqui, Jesus estava falando dos discípulos dos fariseus, que existia uma escola dos fariseus. Jesus aqui, ele jogou no campo que eles aceitavam. Porque os fariseus, eles acreditavam em demônios, os fariseus, eles acreditavam em imortalidade da alma, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, em espíritos, os fariseus, eles acreditavam no sobrenatural. Então os fariseus, eles não negavam a existência do sobrenatural. E Jesus, sabendo disso, Jesus então confrontou eles dentro daquilo que eles aceitavam. Então os fariseus, na escola deles, haviam discípulos que tinham também o poder de expelir demônios. Ok, queridos? Na escola dos fariseus, uma das coisas que acontecia é que entre os fariseus haviam aqueles que tinham o poder de expulsar demônios. Como é, professor Nathaniel, quer dizer que não só Jesus expulsava, não. Jesus nunca disse que só ele expulsava demônios. Entre os fariseus, para sermos melhor, entre os judeus, haviam também pessoas com capacidade, com o poder vindo de Deus para expelir demônios. E foi isso que Jesus reconheceu. Olha o que Jesus falou. 12:27 de Mateus. E se eu expulso os demônios por Belzebu, veja bem, e se eu, fariseus, vocês estão dizendo que eu expulso por Belzebu, pois bem, e se eu expulso os demônios por Belzebu, então vamos lá, por quem os expulsam? Então os vossos filhos. Por os filhos aqui nós temos que entender discípulos dos fariseus. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. A pergunta de Jesus foi o seguinte, aqui era uma resposta, uma refutação. E se eu expulso os demônios por Belzebu, ok. Por quem os expulsam então os vossos filhos? Qual seria a resposta dos fariseus? Os fariseus obviamente iam responder para Jesus o seguinte, os nossos discípulos, os nossos filhos expulsam os demônios pelo poder de Deus, pela invocação do tetagrama, pela invocação do nome inefável. Quando os nossos filhos vão expulsar demônios, assim diziam os fariseus a Jesus, Jesus sabia. Nós invocamos o tetagrama, o nome inefável do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
E então Jesus jogou isso. Então, muito bem, se vocês reconhecem que Deus tem o poder e dá o poder aos homens de expulsar demônios, e vocês estão dizendo que eu expulso demônios é por Belzebu, então eu quero dizer que os vossos filhos, os vossos discípulos que expulsam demônios pelo poder de Deus, eles serão os vossos próprios juízes. Porque o mesmo poder que está em mim para expelir demônios está nos vossos discípulos, em alguns dos vossos discípulos. O mesmo poder que eu tenho para expulsar demônios, os vossos filhos também expulsam. Então, se eu expulso, se vocês estão dizendo, fariseus, que o poder que habita em mim é de Belzebu, logo vocês também estão dizendo que o poder que habita nos vossos discípulos para expulsar demônios é também de Belzebu. Consequentemente, eles mesmos vos julgarão. Os vossos filhos serão os vossos próprios juízes. Porque o mesmo poder que habita neles habita em mim. Então, Jesus prossegue. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E então aqui Jesus entra com a palavra dele sobre blasfêmia. Portanto, eu vos digo, Jesus estava falando para quem? Para os fariseus, irmão. Irmão que está me ouvindo. Essa aqui foi uma palavra que Jesus dirigiu para um grupo de judeus, os fariseus. Vamos lá, Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, ele estava falando com quem? Com os fariseus. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então aqui nós temos que fazer a exegese correta do texto, querido. Contra quem Jesus estava falando aqui? Ele não estava falando com qualquer pessoa. Jesus ele estava tecendo aqui uma crítica, mais do que isso, uma palavra dura contra um grupo de judeus, a saber, os fariseus. Eu vou repetir aqui a leitura para os senhores e senhoras. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego-mudo, e de tal modo o curou, que o cego-mudo falava. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Ora, nos milagres de Jesus, vamos entender, quando Jesus efetuava aqueles milagres, isso levava a multidão a vê-lo como Messias. Porque de acordo com a tradição judaica, os fariseus aceitavam isso, de acordo com o Antigo Testamento, de acordo com a tradição judaica, uma das características ou feitos do Messias era operar milagres e maravilhas, operar curas. Os próprios fariseus, eles defendiam essa ideia de que o Messias, quando chegasse, ele efetuaria várias curas, vários milagres. Ok, meus irmãos? Os fariseus, eles defendiam isso. E eu vou até te mostrar isso aqui. O próprio Antigo Testamento mostra isso aqui. Eu quero aqui mostrar aqui, antes que eu conclua este pensamento. Vamos ver o que Isaías diz aqui sobre o ministério do Messias. Olha aqui. Vamos lá ver se eu me recordo. Olha aqui, ó. Porque brotará, Isaías capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ok, meus irmãos? Então aqui, de acordo com o Antigo Testamento, o Messias ele seria cheio do Espírito Santo. Ele seria cheio
do Espírito Santo. Essa é uma das profecias que o Antigo Testamento mostra que o Messias, quando ele vier, ele será cheio do Espírito Santo. E os fariseus aceitavam. E existem outros textos de Isaías que diz que quando o Messias, o eleito, vier, ele curará. Ele fará os mancos andarem, os aleijados andarem, os cegos veem. Está lá em Isaías. Não me recordo agora o capítulo, mas está lá em Isaías dizendo que o Messias efetuará curas, até os cegos verão. Então os fariseus, eles acreditavam que quando o Messias viesse, operaria milagres. Então, meus irmãos, que nós possamos entender o seguinte: uma das características de quem blasfemou contra o Espírito Santo é não aceitar a Jesus como o Messias de Deus. Vou logo lhe dizendo aqui. Se você está triste, se você está abalado, e você diz, eu blasfemei contra o Espírito Santo, professor Nathaniel, mas eu quero lhe perguntar aqui, mas você crê que Jesus é o Messias, meu irmão? Você está dizendo para mim que blasfemou contra o Espírito Santo. Você disse que não tem perdão. Você disse que pensou coisas horrorosas. Você é acusado constantemente. E você diz, professor, eu não tenho mais perdão, eu blasfemei contra o Espírito Santo. A minha pergunta para ti é esta, meu amado. Você crê que Jesus é o Messias? Se você ainda crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus que é o mesmo Messias profetizado nas páginas do Antigo Testamento, se você crê que Jesus é o Messias, eu quero lhe dizer que você pode ter feito tudo, menos blasfemar contra o Espírito Santo. Porque ninguém, meu irmão, ninguém que comete este pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ninguém, ouça bem, ninguém que comete o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo aceita que Jesus é o Messias. Essa foi a razão dos fariseus dizerem que ele tinha Beelzebul. Por quê? Porque para os fariseus, Jesus não era o Messias. Repito, para os fariseus, Jesus não era o Messias. E Jesus estava operando milagres, estava operando curas. E os fariseus, eles acreditavam que aquilo que Jesus estava fazendo seria feito pelo Messias. Ora, mas se os fariseus defendiam que o Messias operaria curas, efetuaria sinais e milagres, então por que eles que estavam vendo que Jesus estava fazendo isso, por que eles então não ficariam convencidos? Aquilo não bastava para eles estarem convencidos de que Jesus era o Messias? Essa foi a questão, meus irmãos. A incredulidade dos fariseus. Eles estavam vendo Jesus ali efetuar curas, no entanto, eles estavam cegos. A sua incredulidade, o seu pecado de incredulidade, os impedia de ver a Jesus como Messias. Então, uma das características de alguém que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo é não aceitar que Jesus é o Cristo. Professor Nathaniel, mas eu aceito a Jesus. Eu blasfemei contra o Espírito Santo, mas eu aceito que Jesus é o Cristo. Então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você pode ter tido pensamentos ruins? Sim. E quem não tem, meu irmão? Lá em Provérbios, eu não lembro qual é o provérbio, mas diz que assim como nós não podemos evitar que uma ave voe sobre a nossa cabeça, assim também nós não podemos evitar que os maus pensamentos venham sobre nós. Meu irmão, ninguém pode evitar que maus pensamentos venham sobre nós. Você não pode evitar que maus pensamentos venham sobre você ao ponto de você imaginar coisas indecentes e horrorosas sobre Deus, sobre o Espírito Santo e sobre Jesus. Eu quero lhe dizer isso aqui. Se você acha que você é o único que tem pensamentos malignos, ruins, esqueça, você não é o único. Já veio sobre a minha mente, vem pensamentos horríveis. Mas eu sei que eu não blasfemei contra o Espírito Santo.
E por que que eu sei? Eu, Nathaniel Mendes de Castro, porque eu aceito a Jesus como meu Messias. Eu defendo que Jesus é o Messias. E ninguém, meu irmão, aprenda isso. Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Como é que é, professor? Exatamente isso. Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se ele não tiver o Espírito Santo. E não é eu que estou lhe dizendo. É o apóstolo Paulo, eu vou aqui levar para o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Olha o que ele diz. Ó. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, olha o que Paulo diz, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí eu pergunto, você está passando por problemas? Você acha que blasfema contra o Espírito Santo? Mas a minha pergunta é, você ainda crê que Jesus é o Senhor? Ah, eu creio, professor. Responde você, eu creio. Então você, se você crê que Jesus é o Senhor, você sabe por que você crê? Você sabe por que você ainda defende que Jesus é o Cristo? Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Porque você é o templo do Espírito Santo, meu irmão. Você ainda crê que Jesus é o Cristo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. E se o Espírito Santo está dentro de você, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Sossegue. Relaxe, meu irmão. Você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, meu querido, minha querida, eu quero lhe dizer bem aqui, você não aceitava Jesus como Senhor. Se você tivesse realmente blasfemado contra o Espírito Santo, você não estaria nem me ouvindo. Professor, mas eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu estou triste, eu estou arrependido, o que é que eu faço? Primeiro, você está arrependido? Pois você não blasfemou contra o Espírito Santo, meu irmão. Ninguém que blasfema contra o Espírito Santo tem arrependimento, tem tristeza. E eu vou lhe mostrar isso. Os fariseus, eles constantemente blasfemavam contra o Espírito Santo e eles não se arrependiam de dizer que Jesus tinha demônios. Eles não se arrependiam. Por quê? Porque eles estavam constantemente blasfemando contra o Espírito Santo. Meu professor, o professor Nathaniel, diz você, mas eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu estava num determinado culto e eu vi lá pessoas falando em línguas estranhas, eu vi até pessoas saltando, pulando na igreja, se alegrando, outros estavam sorrindo, outros estavam caindo no chão, e eu disse que aquilo era coisa de demônio. Eu blasfemei contra o Espírito Santo. Não, meu irmão, você não blasfemou. É um direito seu examinar se os espíritos vêm de Deus. Disse João, creio que foi João, vou citar aqui apenas memória. Não creiais em todo espírito. Provai se os espíritos vêm de Deus. É a própria Bíblia que manda a gente testar. Não é porque você vê alguém falando línguas estranhas que você vai cegamente dizer, esse aí está sendo usado por Deus. Você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo em duvidar que um irmão está cheio do Espírito Santo. Você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo quando viu um irmão expulsar um demônio de uma pessoa, vamos dizer supostamente, seria mesmo isso, um endemoniado, e a pessoa caiu no chão e você naquele momento estava, vamos dizer, incrédulo, né? Então você disse, eu não acredito que isso aí é de Deus. Eu não acredito, isso aí é fachada. E aí, de repente, depois caiu o temor em você. Você foi analisar, aí você diz, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. E aí, meu irmão, você vem há dias, quem sabe há anos, pedindo perdão a Deus. Quem sabe você ontem mesmo se ajoelhou lá e pediu perdão a Deus. Quem sabe você vem com um fardo sobre você, você vem chorando.
Quem sabe até o teu casamento está desgastado por causa deste teu pensamento, por causa destas acusações que há anos, talvez que há meses, vem te perturbando, e você vem dizendo: Senhor, me perdoa porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Você vem chorando. Meu irmão, eu quero lhe dizer, ninguém que blasfema contra o Espírito Santo pede perdão a Deus. Ninguém que blasfema contra o Espírito Santo sente arrependimento. Repito, você que disse que determinada pessoa expulsou um demônio, não era o Espírito Santo. Você que viu pessoas caindo no chão e você disse: isso não é o Espírito Santo. Você que até mesmo não acredita no dom de línguas, quem sabe, e você diz: não, isso aí não existe, isso aí é o irmão que está inventando. Mas eu pergunto para você, mas você crê que Jesus é o Senhor? Professor, eu creio. Pois eu quero lhe dizer que ninguém, de acordo com a Bíblia Sagrada, repito, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se o Espírito Santo não estiver nele. Mas é Paulo que está dizendo. Eu vou repetir aqui a leitura para os senhores. É Paulo quem está dizendo, não sou eu. Olha o que Paulo diz mais uma vez, meu irmão. 1 Coríntios 12, 3. Vou repetir. Portanto, eu quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém, meu irmão. Então, se você diz que Jesus é o Senhor, se você ainda continua crendo que Jesus é o Cristo, se você crê que Jesus nasceu, presta bem atenção, se você crê que Jesus morreu no Calvário, aí eu creio. Você crê que Jesus ressuscitou? Eu creio, professor. Você crê que Jesus subiu ao céu? Eu creio, professor. Você crê que Jesus está à destra de Deus? Eu creio, professor. Você crê que Jesus Cristo voltará aqui na terra para reinar por 1000 anos e reunir o seu povo dos 4 cantos da terra para reinarem com ele aqui na terra por 1000 anos? Você crê? Eu creio, professor. Você crê realmente que Jesus voltará? Eu creio. Então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Sossega, meu irmão. Sossega, minha irmã. Pare com este sofrimento. E se você, a partir deste momento que você está vendo este vídeo, se você quiser ligar para mim, o meu número é 86, grave bem, 86 988783083. Se você quiser ligar para mim, pode ligar, tá bom? Se você que está assistindo esse vídeo até aqui, você está se sentindo ajudado, então eu quero lhe dizer, compartilhe este trabalho e peça para outros se inscreverem neste canal. Então vamos continuar aqui a leitura. Já falei que Jesus falava contra um grupo de judeus, a saber, os fariseus. E Jesus disse: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então eu quero dizer para os senhores que essa narrativa sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela se encontra em Mateus 12, 22 a 32, Marcos 3, 20 a 30, e é interessante que Marcos, eu vou só ler aqui o que Marcos diz, ó. Por que Jesus disse que eles blasfemaram contra o Espírito Santo? Olha a análise aqui de Marcos. Olha o que Marcos diz aqui. Ele conclui dizendo o seguinte. Vou ler aqui Marcos, o que ele diz. Marcos 3, 28 a 30. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Versículo 30. Porque diziam, tem espírito imundo. E quem é que dizia que Jesus tinha espírito imundo? Quem é? Os fariseus. Eram os fariseus. Então quem estava, meu irmão, cometendo naquele momento o pecado imperdoável, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, eram os fariseus. E por que eles estavam cometendo esse pecado? O que caracterizava esse pecado? Primeiro, eles diziam que Jesus tinha espírito imundo, demônio.
E por que que eles diziam isso? É porque eles não acreditavam nos espíritos, ao contrário, eles acreditavam nos espíritos imundos. E por isso eles diziam, Jesus expulsa demônios é por Belzebu. Então nisso consistia a blasfêmia contra o Espírito Santo. A outra coisa, como eu já falei. E por que que eles diziam isso? Que Jesus era espírito imundo? Porque eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Ok, meu irmão? Mas se você aceita que Jesus é o Messias, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas os fariseus, eles estavam blasfemando. Porque eles diziam que Jesus fazia tudo aquilo pelo poder do demônio, de Belzebu. E por que que eles diziam isso? Porque eles não aceitavam que Jesus era o Messias. A multidão sim aplaudia Jesus e dizia, este é realmente o Messias, o filho de Davi, aquele prometido nas Escrituras. Mas os fariseus diziam, negativo, este não é o Messias. E alguém poderia dizer para os fariseus, mas como é, fariseu, que você vai me explicar isso? Ele expulsa demônios, ele faz os cegos verem, os coxos andarem, ele faz os paralíticos andarem. Como se ele não é o Messias? Me explique, fariseu. Que poder é este que está sobre ele? E os fariseus respondiam para a multidão, olha, ele, Jesus, faz isso é por Belzebu, é pelo príncipe dos demônios. Era isso que os fariseus diziam para Jesus e para a multidão, pervertendo a nação de Israel. Meu irmão, e aqui eu aproveito para lhe dizer o seguinte, todo judeu que não confessa a Jesus como Messias, todo judeu que não confessa a Jesus como Messias, como Senhor, ele não tem o Espírito de Deus. Logo, não será perdoado, nem nesta vida e nem na outra. Aí se você me perguntar quem é hoje que comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, é a nação dos judeus. São os judeus, desde os dias de Jesus até hoje, os judeus eles cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque não aceitam que Jesus é o Messias. E no Talmud, meus irmãos, há de forma velada, não clara, mas há referências. Segundo muitos estudiosos talmudistas, há referências no Talmud a Jesus. E eles colocam Jesus como um mago, como um mágico, como alguém que fazia mágicas pelo poder do mal. Então você vê que os judeus, inclusive no Talmud, eles pintam Jesus como sendo um feiticeiro. Isso constitui uma blasfêmia contra o Espírito Santo.